Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre criatividade. Esse tema surgiu porque eu estava conversando com uma amiga minha esses dias e aí ela falou assim: ai, para mim é tão difícil ser criativa, né? Acho que para vocês que trabalham com personalização é tão mais fácil. E aí me veio isso à cabeça, de conversar com vocês, né? Por que a criatividade é importante? Claro que principalmente no nosso meio de trabalho, mas o que é a criatividade, né? Como que ela está inserida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então eu preparei alguns slides aqui só para ir norteando a nossa conversa. E aí deixa já nos comentários se você acha que a criatividade é importante, tá? Então eu trouxe essa pergunta para vocês, né? Ser criativo é importante? Por que ser criativo? Como treinar a criatividade? Quando a gente fala em criatividade, o primeiro pensamento que vem é relacionado às artes, certo? Agora imagine o quanto o ser humano evoluiu na sua existência. Você acha que não foi necessário usar a criatividade para essas invenções e essas criações que hoje nós desfrutamos? Então, eu vejo que o ser humano está em constante transformação. E isso só é possível porque a gente usa a nossa capacidade cerebral, tá? Então, considerando essa questão da capacidade cerebral, você acha que qualquer pessoa ela pode ser criativa? Sim, né? Todos nós nascemos com esse potencial, esse soft skill, que é uma habilidade que não conseguimos medir, como é que eu posso dizer, objetivamente, né? Então, a criatividade, empatia, saber ter equilíbrio emocional, né? Saber lidar com as emoções, todos esses fazem parte desses soft skills que hoje a gente tem falado bastante e que estamos tentando desenvolver melhor, né? Não pura e simplesmente desenvolver a questão, por exemplo, de QI, de raciocínio lógico, mas são hard skills e soft skills são duas coisas que se complementam, né? Então, e aí, voltando à questão das crianças, à medida que a gente vai crescendo, né, que as crianças vão crescendo, muitas vezes ficam destreinados e aí a criatividade fica cada vez menos evidente, tá? Então, quando a gente pensa no processo cerebral para se ter essa criatividade nos diversos setores da nossa vida, a gente tem que pensar assim, que a gente tem esses processos cerebrais, né, de análise daquele estímulo que está entrando, daquilo que a gente está vendo, ou que está sofrendo, ou algum problema que a gente está tentando resolver, e aí o nosso cérebro ele interpreta aquilo e junta, faz conexões com os conhecimentos prévios que a gente tem. E é a partir dessa química que acontece ali no cérebro é que a gente vai ter uma resposta àquele estímulo. Então, provavelmente a resposta que eu tenho a um certo tipo de estímulo, ela vai ser diferente da sua resposta, tá? Então, a criatividade é só arte? Não, né? Ela tá mais evidente na área de criação de artes, até por uma padronização social, mas ela é largamente utilizada em diversos aspectos da nossa vida cotidiana e profissional. Veja que para a gente encontrar uma solução para algum problema, para alguma adversidade, quanto maior é o meu repertório cerebral, tenho muito mais chances de encontrar uma solução, né, mesmo que não seja aquela que eu idealizei. Então, a gente pensar por outros ângulos, né, por outros panoramas, e não só pensar naquela dicotomia 8 ou 80, né, sim ou não, faz com que a gente consiga também ter uma resolução para essas adversidades do dia a dia aí, de um modo criativo e muitas vezes de um modo mais efetivo, mais eficiente. Né? Depois, no próximo slide eu vou mostrar uma figura para vocês. Eu não sei quem que se lembra daquela passagem do livro, uma passagem inicial do Pequeno Príncipe, que ele desenha uma cobra que engoliu o elefante, né? A jiboia engoliu o elefante. E aí, quando ele pergunta para o adulto lá da história
sobre o desenho, tudo, se o adulto, me parece que ele pergunta se o adulto tem medo, né, se aquilo é horripilante, é alguma questão assim. E aí o adulto responde, eu vou ter medo de um desenho de um chapéu, tá? Deixa eu passar aqui só para vocês verem, ó, tá vendo? Então a gente tem ali a jiboia que engoliu o elefante, e aí o adulto estava simplesmente vendo pelo 880, né? Ou é um chapéu ou não é um chapéu, tá? E aí, como que é uma das formas que a gente pode fazer para pensar sobre outros ângulos, né? É modelar o nosso conhecimento. Então, a gente descobrir maneiras diferentes de fazer aquela mesma coisa, tá? Quanto mais repertório a gente tem, mais as chances da gente descobrir essas formas diferentes de fazer as coisas também. Então, veja que eu ampliar o meu repertório me ajuda a solucionar e me ajuda a fazer as atividades de modos diferentes, mas que podem ser mais eficientes ou mais rápidos, né? Ou combinados, enfim. E aí surgem aquelas ideias de destaque, né? Quando alguém inventa uma nova forma de usar o que já existe. Então, por exemplo, eu tenho visto bastante gente estampando caneca com aquela frase: cansei de ser caneca, agora sou um porta-pincéis, para colocar os pincéis de maquiagem. Então veja que não deixa de ser uma caneca, né? Mesmo estampada aquela frase, se eu utilizar para pôr um líquido e ingerir, vai continuar sendo uma caneca. Mas a pessoa, a partir do momento que ela criou uma frase e estampou ali na caneca, aquilo já vira o quê? Um porta-pincéis de maquiagem. Tá? Então é nessa questão assim. O objeto tem uma função primária e aí depois ele tem outras funcionalidades que são tão eficientes quanto ser só uma caneca, por exemplo. Então, a criatividade ela não é exclusivamente criar algo novo. Na verdade, é você ter uma originalidade naquilo, né? Você transformar de repente o que já existe, combina os seus conhecimentos e aí isso resulta em algo diferenciado, tá? Aí tem aqui, né? Você sabia que a criatividade não é um mero dom e é um exercício também? Então, dá uma olhadinha aqui, ó, o cérebro e o aprendizado. A gente absorve 10% do aprendizado quando a gente lê e olha o pulo, olha o gap que a gente tem quando a gente faz aquela questão, né, aquela ação. Então, de 10 para 80% a gente tem uma grande diferença. E aí, então, por isso que não adianta só estudar, a gente tem que colocar a mão na massa, tá? Aí agora eu pensei nesse teste da porta que eu vi um dia desses, umas pesquisas que eu estava fazendo. Então, ele propunha assim, né? Pensa numa porta, visualiza uma porta, e aí logo em sequência ele coloca alguns exemplos ali. Então, aí ele fala, provavelmente você não pensou em algo assim, né? Um estilizado, arredondado, colorido. A maior parte das pessoas pensa numa porta branca. E aí você sabe por quê? Porque a gente não está treinado para olhar as coisas de um modo estranho, né? O suficiente, de um modo diferente, ou fora das caixinhas, fora do nosso padrão cerebral. E aí esse é outro ponto que limita a nossa criatividade também, tá? Então a gente olhar as coisas de um modo estranho assim e fazer as nossas perguntas, né, o porquê das coisas, às vezes faz sentido, né? Por que eu estou penteando o cabelo com a mão esquerda, né? Ou com a mão direita? Enfim, eu não posso trocar, então a gente vai fazendo tudo no piloto automático, economizando energia cerebral e deixando aquela rotina assim tão fechadinha que isso, ao invés de nos ajudar, acaba nos atrapalhando em outros pontos também. E aí,
como que a gente pode treinar, né? Eu trouxe aqui algumas sugestões para você treinar a sua criatividade e eu procuro fazer essas coisas também para estar sempre aumentando as minhas habilidades, tá? O cérebro ele começa a trabalhar no piloto automático quando ele está habituado a certa tarefa, né? Como a gente estava comentando no slide anterior. Então, a ideia é o quê? Desafiá-lo com algo novo, porque daí vai fazer com que ele esteja ativo, vai ultrapassar os limites do cérebro. Ele vai ficar, puxa, né? Tenho que gastar energia aqui, mas isso é desafiador para mim, tá? Então, tentar coisas novas, explorar coisas novas. Não precisa sair aí desvendando o mundo, aprendendo 15 línguas estrangeiras ao mesmo tempo. Não, são pequenas mudanças ali na rotina, no dia a dia, que vão contribuir para que você tenha mais habilidade, mais agilidade no seu processo criativo. E aí entra esse segundo ponto, que é não ter medo do fracasso. Quando a gente se propõe a fazer uma coisa nova, diferente ou desafiadora para o cérebro, muitas vezes, e principalmente no início, né, é natural acontecer alguma falha. Então, ninguém nasceu pronto, a gente não nasce sabendo de tudo. Só que se a gente não se livrar desse medo de tentar, a gente vai permanecer no mesmo lugar. E é esse lugar comum, tá? Que não tem ação. E aí, se a gente não tem ação, a gente não tem resultados, né? Ou tem resultados, mas sempre os mesmos resultados, tá? Então, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que tomar uma ação diferente. E para tomar uma ação diferente, eu não tenho que ser dominado pelo medo. Procura também valorizar os feedbacks das pessoas sobre essas suas ideias novas, né? Mas no sentido de se aprimorar. Lembra, assim, que quando você tem uma ideia nova, diferente, você não é a sua ideia, né? É apenas uma ideia, é apenas um ponto. E sempre a gente pode aprender com as adversidades. Então, se você teve uma ideia que ao primeiro momento pareceu inovadora, e aí depois que você teve essas respostas, esses feedbacks, né, dos seus conhecidos, dos seus familiares, e não foi bem o que você esperava, não desista, tente de outra forma, né? Utilize aquela questão de explorar outros modos de ver ou de dar uma solução para aquilo, tá? Aí, um exemplo disso, da questão do fracasso, né? Os meus filhos, eles sempre desenham e aí eles trazem para mim e falam assim, ah, mãe, tá bonito. E aí eu devolvo a pergunta para eles, né? Claro que eu falo, olha, você fez tão colorido, nossa, que desenho grande. Então eu devolvo para eles a minha percepção no sentido não estético, né? Se é o meu julgamento está bonito ou não, mas a minha percepção no sentido de o que eu estou vendo ali, né? Quando eles eram menorzinhos, que eles faziam alguns rabiscos e eu não conseguia entender bem o que eles estavam querendo dizer, eu perguntava, ai, me explica, eu tô vendo que você desenhou bem grande, me explica aqui o que é isso daqui, estimulando para que eles me dessem um retorno, né? E não só eu devolvesse para eles essa questão do certo e do errado, tá? Aí, eu sempre devolvo para eles a pergunta do que eles acham daquilo. Então, eu dou a minha percepção das características do desenho, né? Olha, tá bonito, desculpa, tá colorido, tá grande. Nossa, você caprichou aqui nesses círculos. E o que você tá achando? Aí, geralmente eles falam, ah, eu gostei, tá bonito, tá legal. E aí, eu pergunto para eles, olha, mas essa pintura aqui tem alguma coisa diferente que você gostaria de fazer, que você acha que poderia fazer melhor, que da próxima vez você vai caprichar mais? Então, por exemplo, o menorzinho, que ele pinta já dentro, né, do contorno, mas às vezes sai rabiscado, né, fora do contorno. E aí eu sempre pontuo para ele, olha, hoje você desenhou melhor, né, dentro do contorno, você caprichou mais. Então eu dou essa devolutiva para eles. Para quê? Para eles não ficarem justamente nessa questão de
ter um medo de fracassar porque o outro está julgando uma coisa que eles estão tentando ali aprimorar, e para eles terem o senso crítico deles, né? O que eles podem melhorar, aquilo tá bom, não precisa ser perfeito, nunca vai ser o ideal, mas a gente sempre tem algum ponto ou outro em que a gente pode caprichar mais, tá? E na semana passada, tem outro exemplo também que é bem interessante. Na semana passada, cada um fez um colarzinho para mim de contas. Me presentearam, né? E eu vou mostrar para vocês a diferença dos colares. Então, esse daqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver? É um. E aí, o outro é esse aqui. Então, dá pra ver bem, né? O primeiro que eu mostrei, ele já tem uma estética que faz mais sentido pro nosso cérebro adulto, né? Tem uma combinação ali de cores, uma neutralidade, um degradê. E aí, esse daqui, que o mais novo fez, ele segue uma combinação de cores e um padrão que ele criou. Tá vendo? Ai, meu Deus. A câmera. Aqui. Ó. Tá? Então, sem muita interferência, assim, do senso comum, né? Do julgamento comum. Eu não estou dizendo com isso que um tá certo ou que o outro tá errado, mas a minha análise é aqui para como que a gente evolui, né? Os padrões e a nossa criatividade também, tá? Então, aqui você pode ver que ele procurou, ele vai fazer 5 anos, né? Então ele procurou manter o que? Quantidades, mais ou menos a estética assim da sequência, né? Então ele já está criando um padrão dele, mas ele não tem, apesar de não estar assim muito colorido, né, e tudo, ele não tem esse padrão que a gente vê aqui com relação a sequenciamento, tá vendo, ó? E combinação de cores, tá? Então, até ganhei uma pulseira também, ó, com combinação de cores. Então, é por isso que eu falo, né? A gente precisa, às vezes, abrir um pouco o nosso olhar, tá? Esse terceiro ponto aí, de acompanhar os temas que a gente gosta, né, que você gosta, sim, por lazer, por diversão, por identificação, ok. Eu acho que a vida é para isso mesmo, né? A gente precisa estar bem e fazer o que a gente acha que é do nosso interesse, assim, que é legal, né? Mas a gente também pode tirar uma vez ou outra para acompanhar temas que não são exatamente da nossa preferência pessoal, né? Mas que podem trazer insights. E a tal da modelagem lá, para a resolução das nossas questões, né, do dia a dia. Então, quando a gente tira um pouco o foco do que o nosso cérebro já está acostumado, a gente consegue nesses temas diversos aí a gente consegue também aprimorar a nossa modelagem e, consequentemente, a criatividade, tá? E quando eu falo de pré-julgamentos aí no quarto item, a gente tem uma opinião formada sobre certos temas, ou a maioria dos temas, e aí quando a gente toma aquilo como uma verdade absoluta, a gente não dá chance para um segundo olhar, a gente perde a oportunidade de criar essas novas conexões e interpretações cerebrais. Isso não tem a ver com discernimento e realidade, né? Ela tem a relação com essas crenças limitantes que atrapalham o nosso processo cerebral. Por exemplo, o caso da minha amiga lá, quando eu comentei com vocês no início do vídeo, que ela falou que ela não era criativa, mas por que que não, né? Qual o motivo, assim, dela achar que ela não é criativa, se todos nós somos capazes? E qual o impedimento dela treinar essa habilidade? Uma coisa importante também da gente considerar
a nossa velocidade em gerar ideias, tá? E, ao mesmo tempo, sempre ter um caderninho, alguma agenda, ou mesmo no celular, algum local em que você possa anotar as suas ideias. Porque nem sempre a gente vai estar lá inspirado na frente do computador para criar um post ou uma arte de um personalizado, por exemplo. Então, às vezes eu tô lá caminhando no parque e me vem aquela ideia, pego o celular rapidinho, anota, e aí quando chegar em casa ou no escritório, né, na loja, você elabora aquilo, tá? A gente vai para academia, por exemplo, para aumentar os músculos, melhorar a nossa capacidade cardiovascular, a nossa flexibilidade, a nossa força. Então, por que a gente não treina também a nossa velocidade em gerar ideias, tá? É o que algumas pessoas chamam também de brainstorm, né? Então, quando você tem aquelas ideias e aí você vai tentando estimular. É válido você anotar essas ideias e quanto mais você anotar e quanto mais você tiver esse repertório, você vai reparar que a velocidade em gerar as ideias vai aumentar também, tá? O sexto ponto, fugir da rotina, tem a ver com o quê? Se a gente faz tudo sempre igual, se a gente, por exemplo, come sempre os mesmos alimentos, anda sempre pelos mesmos caminhos para chegar no trabalho, né, pelo mesmo caminho, pelo mesmo trajeto, conversa sempre com as mesmas pessoas, provavelmente dos mesmos assuntos, não tem como a gente gerar uma oportunidade de vivenciar algo diferente daquilo que a gente está acostumado, tá? Então, o fugir da rotina não significa que você não tem que ter rotina. O fugir da rotina aí significa que em algumas atividades você pode sim fazer diferente. Então, faça um novo trajeto para ir ao trabalho, ou para ir buscar os filhos na escola, ou para ir ao mercado, enfim. Escute uma música diferente, né? Escova os dentes com a tua mão não dominante, penteia o cabelo. Eu uso o mouse, é que agora tá aqui porque na mesinha não ia caber. Mas geralmente eu uso o mouse com a mão esquerda, tá? E no começo foi uma tragédia, mas logo, logo acostumei. Então hoje para mim é mais difícil usar com a direita. Não importa a quantidade, né, o tamanho de estímulo, desses estímulos diferentes, essas escapadinhas da rotina, mas sim a variedade, tá? Então, analisa o teu dia a dia, né? Você acorda, toma um café, convive ou trabalha com as mesmas pessoas, está sempre naquela rotina, né? Então, na última live que eu fiz com o Marcelo lá da loja Ocumini, a gente falou bastante de gestão de tempo e de organização. Até se você ainda não assistiu, corre lá no IGTV do Instagram ou até mesmo no canal do YouTube que tem, ela está disponível aqui. Então, como eu estava falando, não é não ter a rotina, mas encontrar alguns momentos do dia para você se dar a chance de receber esses novos estímulos para treinar o teu cérebro, tá? Leia artigos de assuntos variados, converse com uma outra pessoa de um assunto que você não domina, faça palavras cruzadas, prepara a tua refeição de um modo diferente, com algum outro tempero, né, que você nunca experimentou. Vale até pentear o cabelo, né, escovar os dentes, como eu falei, com a mão não dominante. E aí, quando a gente fala de fugir da rotina, a gente também tem que achar o contra o balanceamento disso, né? Que é evitar o excesso. Então, nenhum excesso é bom para a criatividade, né? Se você não tem um roteiro, uma rotina ali, o cérebro vai se estressar e aí ele entra em parafuso, né? Porque ele precisa de um prévio planejamento. Então, esse item 6 e item 7, eles se complementam. Então, eu não posso não ter rotina, mas eu também não posso ficar na mesmice todos os dias. Eu preciso encontrar momentos em que eu faça tarefas de um modo estimulante para o cérebro, mas que a minha produtividade não vá por água abaixo, tá? E aí no item 8 a gente tem os hábitos saudáveis.
Os hábitos saudáveis, eles evitam a fadiga mental, justamente por aquela questão de que o cérebro não tendo uma pré-rotina ali, um script, um roteiro, ele vai acabar entrando em parafuso. E aí, quando a gente está cansado, é pior ainda, né? Porque mais chances ainda do nosso corpo não querer gastar energia com aquilo que ele não conhece, tá? Então, a gente manter hábitos saudáveis e não estressar, desculpa, não estressar o nosso cérebro é importante, tá? De repente você tá lá, ai, cansei, né? Preciso dar uma esparecida, uma relaxada, então alterna uma atividade, faça uma pequena pausa. Não é procrastinar, né? Dá uma respirada, muda o foco para dar chance da tua cabeça reativar aquelas conexões, dar uma arejada e abrir um espaço para as ideias voltarem. Então, esses são alguns aspectos, né, que nos ajudam a abrir espaço para o novo e treinar mais a nossa criatividade, mas a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente pensa em criatividade, ela não é um caldeirão da poção da bruxa ou uma varinha mágica, né? Não é a gente juntar uma coisa que a gente viu ali, uma coisa que a gente viu aqui e criar um Frankenstein. Na verdade, a ideia é que dentro do que você aprendeu aqui e ali, é você dar àquela matéria a sua criação original, né? Que vem de você, que é a originalidade que a gente falou lá no comecinho também da conversa. Não pensa que vai cair um raio divino de repente na cabeça, de uma hora para outra a criatividade surge. A criatividade, ela é um treino diário e constante, nas pequenas coisas mesmo. Eu sei que a gente não gosta de sair da nossa zona de conforto, mas sem os desafios, o cérebro vai continuar dando as mesmas respostas de sempre. Então a gente precisa ter o nosso treino diário aí, nossos pequenos momentos de estresse, de novos estímulos. E aí, eu penso que se você quer se destacar no mercado, seja criativo, né? Pratique a criatividade. Fazer o que todo mundo está fazendo pode trazer uma direção no início da sua jornada como um empreendedor, né? Mas continuar reproduzindo sem diferenciação não vai evoluir a sua empresa, a sua carreira. E não tem como a gente ser mais criativo se a gente não praticar. É a mesma coisa que se eu quiser correr uma maratona sem nem ter visto um tênis e treinado na vida, né? Claramente não vai dar certo logo de primeira. Então precisa treinar, tá? Nós evoluímos através da criação. Eu espero que dessa conversa surjam muitas ideias, que você possa concretizá-las com muita criatividade. Eu agradeço por estarem aqui, por assistirem a esse vídeo e vamos em frente, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!